O livro de Salmos, Salmo de número 31. Salmo 31. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborrece os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadeceste de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróprio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos. Terror por todos os lados, conspirando contra mim. Tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolenemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. No esconderijo os ocultarás da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. No obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai ao Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém. O tema está aí, meus irmãos. Vamos falar um pouco sobre essa verdade que transparece muito claro no Salmo. Corramos para Deus. Buscar a Deus é uma ordem divina. Buscar-me-eis
se me buscardes de todo o vosso coração. Negligenciar este mandamento é desprezar o auxílio do Senhor. Deus quer nos ajudar, Deus quer nos socorrer, mas nós, às vezes, nos negamos buscar a Deus, né? Esquecemos de recorrer ao Senhor. Os que não têm comunhão com Deus, através de Cristo, precisam urgentemente procurar a Deus, porque amanhã pode ser muito tarde. A pessoa que aqui está, que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, precisa hoje ir a Deus. Corra para Deus através de Cristo. O pastor Cândido relatou a notícia do falecimento da irmã de Anita. 3 horas. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer nos salvar. Aqueles que passam por um período complicado devem buscar a Deus, pois Ele tem a capacidade de transformar a sua situação. Sim, Ele transformou a água e vinho, e pode transformar a nossa vida. Estamos vivendo uma situação difícil, vamos buscar ao Senhor, porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. O único verdadeiro abrigo se encontra em Deus. O mundo é passageiro, mas Deus é eterno. Deus, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Ele pode realmente mudar o quadro da nossa existência. Vamos então extrair algumas lições do Salmo 31 sobre o tema Corramos para Deus. Em primeiro lugar, corramos para Deus para nos proteger dos tramas dos inimigos. Leamos aí o versículo 4. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remistes, Senhor, Deus da verdade. Nós já falamos que o diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Além disso, tem agentes humanos. É no trabalho que estão nos perseguindo, às vezes dentre os parentes que nos perseguem, entre vizinhos que estão sendo perseguidos. Enfim, aonde nós temos um relacionamento, há uma grande possibilidade de um agente humano se levantar contra nós. Nós somos recomendados a orar pelos inimigos. Então, se refere a inimigos humanos. Nós somos convidados, se teu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede. Então, há uma possibilidade, sim, de homens se levantarem contra nós, sendo esses agentes do diabo. Então, nós precisamos fazer o quê? Se estamos vivendo essa situação, como o salmista fez, correr para Deus. Precisamos correr apressadamente para Deus. Como ovelhas de Cristo, não temos o dom da onisciência contra as investidas de nossos adversários. Eles estão tramando, eles estão botando arapucas, ciladas contra nós, e nós não temos esse discernimento do que vai acontecer daqui a instantes. Então, uma vez que essa capacidade de conhecimento pleno pertence a Deus, vamos nos entregar a Deus. É interessante que Davi, ele salvou Keila, uma cidade, e aí ele soube que Saul estava vindo a seu encalço. Ele perguntou a Deus: Senhor, Saul vai me alcançar? O pessoal da cidade vão me entregar a Saul? Aí eu disse: vão sim, eles vão entregar você a Saul. Então ele pôde escapar, porque Deus o avisou. Louvado seja Deus, né, irmãos? Por isso busquemos a Deus, porque pode antever e anular os nossos inimigos. Pedro, Satanás pediu para provar a sua fé, mas eu roguei ao Pai por ti para que a sua fé não desfalecesse. As propostas indecentes vindas de nossos inimigos
são revestidas de bem-estar e preservação da vida, mas sua finalidade é que desobedeçamos a Deus. Se vocês lembrarem do tempo de Neemias, os homens estavam querendo tirar a vida de Neemias. E esses mesmos homens mandaram alguns espias dizer assim: Neemias, vão tirar sua vida, corra para o templo, se esconda no templo. Ora, parece um conselho sábio, preservar a vida, mas Neemias não podia entrar no templo. Só quem pode entrar no templo? O sacerdote. Então, aquele conselho que parecia revestido de ajuda, de preservação da vida, na verdade era uma intenção maligna para Neemias cair em pecado e merecer a morte. Tomemos cuidado, irmãos. Os adversários irão nos induzir a confiar na segurança terrena ao invés da divina, despertando a ira do Senhor por causa da nossa incredulidade. Foi o que aconteceu com o nosso irmão Davi. Um dado momento da sua vida, ele queria contar o povo do Senhor. Eu já disse a vocês que o Senhor prometeu que o povo do Senhor seria como as estrelas. Mas Davi estava querendo saber qual era a força do seu exército para poder enfrentar os adversários. Mas quem colocou isso no coração dele? O adversário. Satanás colocou isso, para que ele confiasse no braço da carne e não no braço que é o nosso Deus. Isso causou tristeza ao nosso Deus e 70 mil homens morreram naquele dia por causa desse pecado de Davi. Ações de caridade serão estimuladas pelos adversários, acompanhadas de motivações pecaminosas para ofender o Espírito Santo de Deus. Foi o que aconteceu com capítulo 5 de Atos. Fugiu o nome do casal. Ananias e Safira. Quem colocou no coração dele ajudar a igreja? Vender um imóvel, um terreno e reter parte do dinheiro, de chegar na igreja e dizer: olha aqui, olha, eu estou dando tudo que eu ganhei daquele terreno. Na verdade, eles só queriam que o nome deles ficasse lá no rol de membros da igreja. Olha, eu contribuí para ajudar os pobres. O diabo pode colocar, às vezes, no nosso coração essa intenção de fazer o bem por motivações erradas. Então, por isso, precisamos correr para Deus. Interpretações falsas de passagens das Escrituras serão usadas pelos inimigos para nos levar ao erro. Lembrem, meus irmãos, que o próprio Jesus foi tentado dessa maneira. O diabo citou o salmo que todo mundo acha que o diabo tem medo. Qual é o salmo que o diabo tem medo? Esse salmo ele citou para Jesus. Se jogue, porque está escrito: Deus mandará um anjo e vai te livrar. Meus irmãos, o inimigo está sempre assim, próximo a nós, tentando nos induzir ao erro, usando até a palavra do Senhor. O inimigo vai nos fazer pensar que é suficiente estarmos filiados a uma denominação sem a necessidade de uma transformação de vida para termos os benefícios da salvação. Sim, ele induz muitos a permanecerem na igreja sem buscarem uma experiência real com Cristo. De sorte que as pessoas só fazem parte da igreja visível, mas ainda não faz parte da igreja invisível. E essas pessoas serão excluídas eternamente da presença de Deus. Mas é o inimigo que induz. O Senhor Jesus falou que quando um homem planta o trigo, a boa semente, à noite vem o inimigo e coloca o quê? O joio. Então o joio está presente no meio do arraial dos santos. Nós precisamos, então, correr para Deus por causa disto. Vem do adversário a possibilidade de servirmos a Deus de maneira parcial. Sejam piedosos na igreja, mas profanos em outros lugares, diz o diabo. Mas a Bíblia diz: sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sim, ele nos induz isso.
Seja piedoso na igreja, ore, cante, dê oferta, mas no seu trabalho, nas suas atividades fora da igreja, você deve agir de maneira que, como você acha por bem. Não, sem santificação ninguém verá o Senhor. Não teremos, irmãos, acesso ao paraíso, se não nos arrependermos e crermos em Cristo como nosso Salvador. Precisamos atentar para isso. O diabo não pode nos iludir como iludiu nossa mãe. Coma, que seus olhos serão abertos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Não caia nessa armadilha do diabo. Arrependimento. O que é então arrependimento? Significa reconhecer os próprios pecados, sentir tristeza por eles e decidir abandonar essas práticas, buscando viver de acordo com os ensinamentos de Deus. Não é apenas um remorso superficial, mas uma mudança genuína de coração e direção. Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino dos céus. Nós que estamos em falta diante de Deus, precisamos abandonar o pecado. Fé em Cristo envolve crer que Jesus Cristo é quem Ele é, o que Ele afirmou, que morreu na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Louvado seja Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, corramos para Deus para nos proteger das tribulações. Leamos aí o 9 e o 10. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, em gemido. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Veja um crente atribulado aqui, um crente que está levando uma vida muito difícil. Muitas decisões que tomamos na vida podem ter nos jogado no olho do furacão das dificuldades. E nós precisamos refletir isso. Por que isso está acontecendo? Possivelmente uma decisão que tomamos lá atrás. Porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Ló viu as campinas verdes do Jordão e disse: poxa, é lá que eu quero ir, é lá que eu vou investir, é lá que eu vou ter sucesso. Ele não sabia que estava se aproximando dos pecadores. E lá ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Pecados que cometemos podem ser a fonte do nosso sofrimento. O texto faz referência, no final ali está em negrito, que ele afirma que o pecado dele é a causa do sofrimento dele. Se corrermos para Deus, seremos libertos da culpa e poder do pecado para suportar as consequências. Aquele homem, 38 anos paralítico, qual a causa? Pecado. Jesus disse a ele: não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Talvez a confusão que a nossa vida esteja agora é por causa justamente dos nossos erros. De que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. A crise econômica, política e de segurança de nossa nação, estado ou cidade também afeta a nossa vida e pode gerar muita dor. O Brasil está vivendo um momento difícil, está tudo caro. O governo não está conseguindo controlar a inflação. No campo da segurança, nós estamos perdendo feio. Ora, o nosso irmão presbítero Jonilson disse que nós devemos orar pela cidade. Aonde Deus nos mandou, Babilônia, vamos orar pela cidade, porque na sua paz tereis paz, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente pode estar enfrentando essa crise econômica, essa insegurança por causa do país. Então, o que eu devo fazer nessa situação? Correr para Deus. Neste mundo caído, vamos passar por vários momentos de contrariedade. No mundo, tereis aflições.
mas louco é não correr para Deus nas horas do aborrecimento. Sim, nós vamos enfrentar. Jesus já falou. Então, o que é que eu devo fazer? Buscar-me-eis, me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se buscarmos a Deus, Ele pode nos proporcionar um consolo tão profundo que mesmo enfrentando dificuldades, encontraremos paz. É possível que Ele não remova essa situação, mas Ele nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Nós podemos ter paz em meio à tribulação, porque Deus vai nos proteger. Buscar a presença de Deus em tempos de crise nos proporcionará iluminação sobre nossa condição especial como filhos de Deus, mesmo diante da adversidade que enfrentamos. Nós somos filhos de Deus. E se nós buscarmos a Deus, Deus vai nos esclarecer. Asaf entrou numa crise de fé, porque ele estava com dificuldade financeira, enquanto o homem que não temia a Deus estava com muito dinheiro. Ele chegou então a ter inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Mas como foi que Deus o esclareceu? Como foi que Deus o iluminou? Até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Deus mostrou: meu filho, ainda que a sua vida seja difícil, você é uma pessoa salva. Eu estou com você. Você pode até sofrer como Lázaro, mas depois você vai para o seio de Abraão, para a glória do Senhor. Louvado seja Deus, irmãos. Buscar a Deus em tempos de crise é a atitude mais sensata que se pode ter. Tanto Jesus quanto diversas figuras bíblicas se voltaram ao Senhor nos momentos da aflição. É só lembrarmos do Getsemane. Jesus disse para os discípulos: a minha alma está aflita até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. E ele se separou dos discípulos e orou quantas vezes? 3 vezes. Passa de mim este cálice. O apóstolo Paulo, naquele espinho, orou: Senhor, retira de mim este espinho. Então nós somos convocados por esses exemplos a nos voltarmos para Deus na nossa maior aflição. E diz a palavra que Jesus recebeu um consolo. Não mudou a trajetória da vida dele, mas mandou um anjo que o consolava. Louvado seja o Senhor. Se não temos certeza de onde passaremos a eternidade, é fundamental procurar o Senhor com urgência. Hoje, agora. Você vai para o céu? Se você partir agora, o Senhor vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o que está reservado para vós. Se nós não podemos ter essa confiança agora, precisamos invocar o nome do Senhor para sermos salvos. A natureza incerta da vida. A vida é frágil e imprevisível. Ninguém tem garantia de quanto tempo viverá. Acidentes, doenças e eventos inesperados podem acontecer a qualquer momento. Adiar uma decisão sobre a eternidade é arriscar ser pego desprevenido. Aquelas virgens insensatas que não se prepararam adequadamente, veio o Senhor à meia-noite e elas foram pegas de surpresa. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. A oportunidade presente, o momento presente é a única certeza que temos. Adiar a busca espiritual para um futuro incerto pode significar perder a oportunidade de encontrar paz, perdão e a certeza do destino eterno. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Em terceiro lugar, irmãos, corramos para Deus para nos proteger contra os pecados. Vamos ler aí do versículo 10 até o 13. Leamos.
Gasta-se a minha vida e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me próprio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles. Como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Destaque aí do versículo 10 final, por causa da minha iniquidade. Veja que toda essa tribulação que ele estava enfrentando tinha a ver com o pecado que ele havia cometido. Não pecar neste mundo é impossível. Muitas vezes pecamos de forma involuntária, sem querer mesmo. Não tínhamos o conhecimento e aí fizemos o que não agrada a Deus. E outras ocasiões, de maneira voluntária, proposital. Nós sabemos que não devemos fazer e mesmo assim nós fazemos. Mas seja o pecado involuntário ou voluntário, é pecado. E o salário do pecado é a morte. O castigo divino resultante de nossos pecados pode impactar nossa saúde. O filho, um dos filhos de Davi, o rei Jeorão, ele ficou com uma enfermidade incurável, porque ele matou seus irmãos. O cuidado médico, nesse caso, se eu estou doente porque eu pequei contra Deus, o cuidado médico, nesse caso, pode ser ineficaz para o nosso bem-estar. No entanto, a confissão e a renúncia à iniquidade poderão proporcionar a cura. Enquanto me calei, envelheceram meus ossos pelos meus constantes gemidos, até que eu confessei o meu pecado e não o ocultei. Confessarei ao Senhor o meu pecado e Ele perdoou a minha iniquidade. O aperto econômico, como forma punitiva, por termos desagradado a Deus, não vai ter fim através de empréstimo. Se eu estou com dificuldade financeira e estou pecando contra Deus, não tome dinheiro emprestado, porque não vai resolver. Pastor Cândido leu. Aquele povo estava lá pecando em Ageu, e eles trabalhavam, e Deus soprava. O abandono do pecado, acompanhado de admissão de culpa, afastará o devorador econômico. Se o devorador econômico está à nossa volta, é por causa do nosso pecado. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcançará misericórdia do Senhor. Um coração que se entrega ao pecado representa uma forma de punição divina por nossa resistência à voz do Senhor. Sabe a outra maneira de Deus punir o pecador? É deixando que ele se afunde mais e mais no pecado. Diz o Romanos: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. E aí ele narra: Deus os entregou às paixões infames por causa do pecado que eles cometeram. A verdadeira humildade diante de Deus é o único caminho capaz de trazer o reino de Deus para dentro de nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei e sararei a sua terra. Conflitos generalizados dentro da família podem surgir como consequência de nossas escolhas errôneas de vida. Por que Davi era tão atribulado em casa? Porque ele teve aquele relacionamento sexual extraconjugal, e aí Deus, a espada jamais se apartará da sua casa. E
O que você fez em oculto será feito em pleno dia. O próprio filho dele abusou das esposas. Além de ter conflitos, o Aminon, que abusou uma das irmãs. Meus irmãos, Davi era um homem muito atribulado, e a causa principal é porque ele estava em pecado. A realização de uma confissão, tanto individual quanto familiar, é a chave para a recuperação da família. Quando o povo de Israel ficou em conflito, perdeu para a cidade de Ai, aí o Senhor disse: olha, tem um pecado aí no meio de vocês, enquanto não for removido, vocês não vão ter vitória, eu não vou estar com vocês. E aí foi trazido Acã. Eu disse: eu peguei ouro e prata proibidos do Senhor e escondi na minha bagagem. Meus irmãos, seja a confissão individual do membro da família ou coletiva, a família precisa se arrepender para que a paz seja restaurada. Louvado seja o nome do Senhor. O pecado nos impedirá, irmãos, de entrar no reino de Deus, se não nos livrarmos dele através da fé em Jesus Cristo. Sem estar lavado no sangue de Jesus, não teremos acesso ao reino dos céus. O pecado é qualquer transgressão contra a lei e a vontade de Deus, seja em pensamento, palavra ou ação. Ele cria uma separação entre a humanidade e a divindade. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os seres humanos não são inerentemente pecadores e incapazes de se livrarem completamente do pecado por seus próprios esforços. Por isso o Filho veio. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Quarto, corramos para Deus, para nos proteger da fé vacilante. Leamos aí o 22 a 24. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. No obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai ao Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Observe o início do versículo 22. Eu disse na minha pressa. Uma vez que ele orou e a resposta não veio, porque nós somos assim. Quer que Deus, a gente faz, apronta, anda por nossos próprios caminhos. Agora, Deus tem de vir depressa, dá uma solução. Como ele orou e não teve uma solução, disse: Deus se esqueceu de mim. Não há esperança mais para mim. Meus irmãos, pertencemos a uma geração que anseia por resultados instantâneos. Quem gosta de miojo aqui, né? Temos dificuldade em esperar. E quando buscamos a Deus, se a resposta não chega rapidamente, facilmente nos deixamos levar pelo desespero. Quantos não, às vezes não tem nem paciência de ficar numa fila para receber dinheiro, porque acha que está demorando demais. Uma fila numa loteria, as pessoas fogem e não vão. Mas o Senhor nos ensinou que devemos ser como uma viúva, está incomodando o juiz dia e noite. Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. A paciência, frequentemente, é uma virtude que falta em nosso cotidiano. E não aceitamos facilmente um aguarde como resposta. Observemos a criação. Deus poderia ter criado o mundo em um único dia, mas escolheu fazê-lo ao longo de 7 dias. Então, não pense que você orando que a resposta vai simplesmente acontecer. Sim, às vezes pode acontecer assim, mas no geral Deus demora muito, aparentemente. Porque Caleb tinha 40 anos, quando Deus disse: eu vou lhe dar a terra que você espiou. Sabe quantos anos depois ele recebeu a terra? 45 anos depois, quando ele tinha 85 anos.
Isaac casou com 40 e orou para Rebeca dar à luz 20 anos depois. Abraão só vai ter o filho da promessa com 100 anos. Meus irmãos, Deus está ouvindo as nossas orações, já está operando, já está trabalhando. E esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. A forma como Deus age, conforme registrado na Bíblia Sagrada, não se alinha com o tempo humano, mas com o tempo divino. Nosso papel é orar e aguardar a providência divina. Não fique olhando para o seu relógio, não, que o relógio de Deus é diferente. Os meus caminhos não são os seus caminhos, e os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, nós precisamos entender que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é que manda, Ele é que vai operar na hora que Ele quiser para a sua glória e seu louvor. Quem diz José que nós estamos estudando, José, talvez ele com 17, recebe uma revelação poderosa, mas só vai ser de fato elevado com 30 anos. Com 30 anos ele vai ser levado. Levou 13 anos para aquela profecia se concretizar, e mesmo assim foi uma providência carrancuda, cheio de drama, cheio de situações difíceis. A ansiedade excessiva por questões materiais da existência demonstra que nossa confiança na assistência do Pai Celestial está enfraquecida. É essencial que Deus perdoe nossa falta de fé e reanime nossas crenças. Por que andares preocupados com o que haver de comer, beber e vestir? O vosso Pai Celestial sabe que necessitar de todas elas. O que é que devemos fazer? Buscar em primeiro lugar seu reino e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Para revitalizarmos nossa confiança, é importante recordar que em Cristo e através de Cristo, nossas orações alcançam o trono da graça de Deus. Diz que as orações dos santos sobem como um incenso, estão sendo acumulados lá. Louvado seja, as nossas orações estão sendo ouvidas. Deus ouve a oração do justo, registrou o seu pedido e vai agir na hora que ele deseja. Quando a fé está abalada, é porque estamos duvidando do amor de Deus por nós. Não podemos esquecer que o Senhor é imutável e que nos amou quando ainda éramos ímpios e pecadores. Ao consultarmos o livro divino, vamos avivar essas verdades e a nossa fé será fortalecida. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Para fortalecer nossa fé, após um abalo, precisamos acreditar que Deus é quem nos concede vida e nos mantém, tanto espiritualmente quanto fisicamente. A nossa existência nós devemos a Ele. A nossa manutenção devemos a Ele. O pão nosso de cada dia vem dEle. Ele está controlando a nossa existência. É fundamental que não permitamos que o nosso coração seja tomado pelas mentiras do diabo, para que a nossa confiança não seja abalada. Ao realizarmos uma reflexão diária sobre as Escrituras, conseguiremos fortalecer nossa fé em Cristo e em seus ensinamentos, porque a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. A crença em Jesus e em sua obra é fundamental para podermos nos aproximar de Deus. A morte de Jesus na cruz é um sacrifício que paga o preço pelos nossos pecados, permitindo que sejamos perdoados e reconciliados com Deus. Então, aquele que deu o seu Filho, certamente nos dará com ele também as demais coisas. Finalizo, meus irmãos. Corramos para Deus, para nos proteger, porque Ele concede graça ao refugiado. Tenhamos 19, 21. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem,
da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás das tramas dos homens. No esconderijo os ocultarás da contendas de línguas. Bendito Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo uma cidade. É isso que acontece com algumas pessoas, questões políticas de países, né? Perseguições de outro tipo. Eles pedem asilo político e eles são recebidos. Você está com alguma dificuldade, corra para Deus, Ele vai te receber. A porta do céu está aberta. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. A generosidade de Deus se revela ao abençoar todas as manhãs, tanto os justos como os injustos. Por que Deus vai me receber? Porque Ele já tem feito bondade para conosco. Levantamos hoje, já temos o que comer, o que beber, o que vestir. E Ele não faz isso só por nós, não, faz por todos os homens. Por esse motivo, devemos procurá-lo com sinceridade e arrependimento, pois Ele não despreza aquele que tem um coração quebrantado. Um coração contrito, Deus não desprezará. Deus nunca ignora aquele que está em aflição e clama por sua compaixão. Caso estejamos em busca de auxílio divino, sigamos o exemplo do rei Manassés. Quem foi o rei Manassés? Um homem perverso, adorou todo tipo de ídolo, matou o povo do Senhor. Deus o advertiu, ele não ouviu, então ele foi levado para o cativeiro. Lá no cativeiro, ele lembrou de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus fez voltar para a sua terra e reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. É o Deus da graça, é o Deus perdoador. Deus nunca ignora aquele que está em aflição e clama por sua compaixão. Caso estejamos em busca de auxílio, vamos buscar a Deus. A bondade do Senhor pode se manifestar para nós que o procuramos, nos capacitando a suportar as adversidades. Às vezes Ele não remove, o espinho não foi tirado, mas diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A igreja de Esmirna estava sofrendo, ele ampliou a mensagem, dizendo: olha, tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A graça de Deus para conosco, que buscamos auxílio em nossa aflição, se revela muitas vezes limitando o tempo e a intensidade da angústia. Está difícil? Tá. Mas podia ser pior. E por que não é pior? Porque o Senhor limita essa situação. Lembra de Jó? Pode mexer nos bens, mas não mexa com ele. Mexa com ele, mas não lhe tire a vida. Irmão, qualquer dificuldade que estamos passando nesse momento, Deus está no controle dessa dificuldade. Deus está nos dando a capacidade de suportar. A graça de Deus para conosco, que buscamos auxílio, então temos essa limitação divina na nossa vida. Não devemos descartar que ao pedirmos ajuda divina, Ele opera um milagre em nosso favor. A tempestade no mar e a multiplicação dos pães e peixes ilustram essa verdade. Sim, é possível que Deus possa agir imediatamente de maneira sobrenatural. Ele fez isso em outros tempos. Não podemos dizer que Deus não faz, mas no geral Ele opera por meios naturais, por meios ordinários. O Senhor mesmo nos convida a procurá-lo. Caso estejamos em um sofrimento espiritual e terreno, Ele não vai nos desprezar, porque o seu amor é infinito. Vamos recorrer a Deus, irmãos. Para de chorar, para de se desesperar. Vá a Deus, busque a Deus. O Senhor está mandando e você vai ter a salvação. Amém.